Carolina, boa noite a quem já chegou aqui na sala. Dando sequência às nossas lives, hoje a gente vai falar sobre alterações do sono do idoso e, para isso, eu vou receber aqui alguém que é referência no assunto, que é pós-graduanda em gerontologia, Carolina Silva, que é terapeuta ocupacional, né? E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso, sobre a saúde do idoso, sobre o sono, como que a qualidade ruim do sono pode repercutir na saúde do idoso de um modo geral, e como que a gente pode, enquanto profissional, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, demais profissionais, podem estar intervindo na qualidade do sono do idoso. Bem-vinda, Carolina. Fala um pouco para a Obrigada. gente, então, sobre o que é esse universo da saúde do idoso, que é a sua especialidade, e como que a gente encontra de quantidade de problemas de sono no idoso. Bom, boa noite. Eu sou Carolina, vou me apresentar de novo, sou terapeuta ocupacional e pós-graduanda em gerontologia e saúde do idoso. E aí eu desenvolvo um trabalho desde a faculdade com esse público, já vai fazer uns 3 anos por aí, que o meu foco de trabalho é com o público idoso. E quando chega para mim algum atendimento de idoso, eu posso dizer que 90% dos casos existe algum distúrbio, transtorno do sono. Da população idosa, isso é muito comum. E por diversos fatores que a gente vai falar logo à frente. Mas é algo muito comum, porém não é normal de se acontecer. Mas existe e é bem presente na saúde do idoso. Perfeito. Carolina, a gente costuma ouvir que idoso dorme menos, né? Que idoso acorda cedo, que acorda com as galinhas, né? A É. gente escuta esse termo assim. É natural, é normal que o idoso durma menos em relação a um adulto, tipo, no decorrer da vida, quando a gente vai envelhecendo, a gente dorme menos mesmo, isso é natural? Sim, é natural. Se nós formos observar um bebê, por exemplo, ele dorme muito. O bebê dorme umas Uhum, 10, 14 horas. E à medida que vai crescendo e que nós vamos crescendo, nós vamos precisando de menor quantidade de sono. Então, é normal. As literaturas trazem que o sono do idoso tem que ser entre umas 7 horas de sono, mas chegar também até ser 6 horas de sono. A diminuição não significa que ele não vai ter uma qualidade de sono, mas é normal uhum, ter essa diminuição. uhum. Perfeito. E então, assim, a gente está falando de idosos saudáveis que têm uma diminuição na quantidade de horas do sono, e isso é normal, né? E como que a gente faz para adaptar tanto para a qualidade de vida do idoso quanto para a família? Porque é comum a gente receber algumas reclamações da própria família que o idoso está acordando cedo demais, e aí o idoso faz barulho, às vezes ele acorda, não fica na cama, ele levanta, vai, mexe em panela, acorda outras pessoas. Como que a gente faz para começar a adequar essa rotina pensando no idoso saudável, né? No idoso sem demência, no idoso sem problemas? Primeiro, a gente tem que fazer uma investigação. Porque pode existir a possibilidade de já ser uma história do sono desse idoso. Dele Uhum, já trazer na história de vida dele essa rotina de sono, de dormir cedo e acordar cedo. Pode ser por questões de trabalho, né? Vamos supor. Então, eu não posso chegar e simplesmente dizer que eu tenho que fazer uma reestruturação de rotina e se o idoso ele não uhum, quiser. Como você está me falando que ele é um uhum, idoso saudável, ele tem autonomia de dizer se ele quer ou se ele não quer. Se ele for aquele idoso, como você falou, que é do matutino, né? Dorme cedo e acorda cedo. E ele não tiver nenhuma dificuldade em realizar suas atividades no dia a dia, ele não fica sonolento, ele não tem a sonolência diurna, como que é chamada, então, na minha opinião, eu não vejo um porquê. Se para ele é saudável, se já era da história de vida dele. Agora, se ele se uhum. sentir aberto, junto com a família, em se adequar a uma nova rotina, aí a gente pode reestruturar e ver onde eu posso encaixar durante o dia dele
atividade para que ele Uhum. possa dormir um pouquinho mais tarde e acordar um pouquinho mais tarde do habitual, já que você me falou que no caso que você me trouxe, né, é muito cedo. Mas isso tem que ser Uhum. acordado com a família e principalmente com ele, com esse idoso que é saudável e porventura tem autonomia e o poder de decisão, né? Uhum. Perfeito. Às vezes a família que vai ter que se adequar também às necessidades do idoso, né? E não só esperar que o idoso se adapte às necessidades da família, correto? Sim, correto. A questão da comunicação também, ela é muito importante, porque Uhum. a família pode falar de uma forma muito agressiva, porque o idoso acordou muito cedo e fez algum barulho. E então, Uhum. se for conversar, comunicar, falar, mamãe ou papai, você acordou muito cedo, o nosso ritmo de sono é diferente, eu ainda preciso de mais horas de sono. Aguarda mais um pouquinho para começar. Geralmente eles vão fazer café, né? Para mexer na cozinha, nas panelas. A comunicação também ela é bem eficaz. Uhum. Sendo uma boa, né? Se a comunicação for estabelecida de forma correta, ela é eficaz. Mas eu não posso tirar a autonomia desse idoso. Se ele, para ele tá Uhum. tudo ok, não tá influenciando mais em nada no decorrer do dia dele, aí não tem como. Mas se ele Então, aceitar, a gente não pode mexe em time que está reestruturar. ganhando, né? Não mexe. Perfeito. Eu vi algumas coisas em relação a algumas estruturações que poderiam ser feitas para que o idoso se adeque à rotina da família, à rotina da casa, né? Que seria, por exemplo, se ele acorda cedo demais, colocar esse idoso, que às vezes o idoso vai dormir muito cedo também, né? Como você falou. E aí o idoso vai dormir às vezes 8 horas da noite. Tipo, seria saudável para ele colocar ele para dormir umas 11 horas da noite, para que conseguisse ganhar mais horas quando o dia estivesse amanhecendo. Seria uma alteração saudável para fazer na rotina dele. Como eu te falei, para eu fazer essa alteração, eu tenho que ver o impacto que tá. Se existe Uhum, algum impacto negativo. Se não existe nenhum impacto negativo e seja só uma questão de reestruturação por conta da família, eu também tenho que alertar a família. Olha, vem de uma história de vida dele esse padrão de sono. Vocês também não uhum, podem se adequar? Porque a família pode entrar em um consenso junto com o idoso para achar uma melhor saída para ambos, né? Para todo mundo ali. uhum, Mas, se o idoso ele quiser, a gente, como eu te falei, a gente pode sim, a gente procura alguma atividade. Pode até ser que seja num horário um pouquinho mais cedo, porque 11 horas eu já acho que já é tarde demais para dormir. uhum, Bota alguma 9, 10 horas, enfim. Ver também como que é, a gente tem que analisar como é o ritual do preparo do sono da família. Para saber se é um certo. ritual individual do idoso ou se é um ritual de Uhum, sono, de preparo de sono familiar. Porque quando é um preparo familiar, ele é mais eficaz. Porque todo mundo, perfeito. porque a casa fica em silêncio, porque todo mundo fica em silêncio, o corpo de todo mundo se prepara para o sono. Uhum. Acredito que esse seja um dos principais obstáculos que a gente Sim, encontra, né? Às vezes sim. você tem até alguém disposto na família a fazer uma higienização ali do sono, a fazer uma mudança na rotina, mas especialmente se a família é maior, se é um pouco grande, a família é mais difícil fazer todo mundo se adaptar à mesma rotina, porque as pessoas têm horários diferentes para fazer as coisas, né? Trabalhos em horários diferentes, acordam em horários diferentes dentro de uma mesma Sim. casa, né? Acho que também outra possibilidade, se a gente pensar no idoso saudável, um idoso funcional, seria inserir uma prática de atividade física no horário que esse idoso acorda. Se ele acorda 5 horas da manhã e acorda todo mundo da casa, seria interessante se ele sair para fazer uma caminhada, por exemplo, né? Isso seria muito saudável para ele e não atrapalharia o sono das outras pessoas. Chegaria a um ponto em comum que Com seria certeza. vantajoso para todo mundo, né? É, E pode falar. pode falar. Não, eu ia falar também que porque a gente também tem que ver o local onde o idoso mora, né? Porque se for um local Uhum, muito perigoso, e aí sim. já dificulta mandar ele para fazer alguma atividade física na Uhum, rua, fazer uma caminhada. Mas a gente sim. pode procurar ver o que que ele gosta ou gostava de fazer e tem vontade de fazer, e a gente pode sugerir para que ele faça a leitura de um jornal, a leitura de algum livro.
escrever alguma história, escrever algum poema, também trabalhar essa questão da escrita, que os idosos perdem muito essa habilidade manual de escrita durante o processo de envelhecimento. Então, caso não possa, não seja muito viável colocar atividade física ao acordar, a gente pode colocar um pouquinho mais tarde durante o Uhum. dia e a gente procura outra alternativa para colocar nesse horário. Uhum. É interessante isso, né? Porque eu lembro que antigamente a gente tinha muito a utilização, por exemplo, de jornais impressos, né? E as pessoas Sim, mais velhas gostavam de logo cedo ver as notícias ali no jornal impresso, né? No primeiro momento do dia, na hora antes de tomar café, já estava com o jornal aberto ali e lendo. E aí os idosos, a geração deles cresceu dessa maneira. E hoje a gente não tem mais tanto a utilização de jornal impresso e que vem substituído, né, pela tecnologia, pelo uso de celulares, computadores. E muitos idosos não têm essa possibilidade, né, essa habilidade de se informar através dessa nova tecnologia. Então, entra, acho que um pouco no cognitivo dele também, né? sim. Dessa perda, né, de estar se informando, de estar de indo buscar informação em si, lendo, né? E aí precisaria também encontrar uma maneira de adaptar alguma coisa funcional para ele logo cedo, né? E a gente Tem está a perda falando. da identidade dele, né? Porque é uma Sim. perca da história. Porque a tecnologia ela é muito boa, mas a tecnologia faz com que a gente também perca muita coisa, né? A gente perde, Uhum. por exemplo, essa questão do jornal, essa questão de ir à banca de jornal comprar revista, isso é muito raro. Então, a partir do momento que a família chega e me pede alguma orientação para reestruturar, eu também pergunto se eles estão dispostos a ajudar e colaborar. Porque eu não atendo só o idoso. Não tem como, não existe isso de atender só ele. Eu tenho Uhum. que atender a família dele também e o cuidador, seja esse cuidador uma pessoa formal, que é uma pessoa contratada, ou uma pessoa informal, que geralmente é alguém da família. Então, para fazer toda essa reestruturação, ou inserir alguma atividade, a família também tem que estar junto. Perfeito. Se a sua família não tiver, acaba gerando até mesmo conflitos dentro da família, né? Porque aí você vai ter um idoso que precisa se adaptar a novas situações, mas a família que não está disposta a se adaptar a essas novas situações, né? E aí Isso. acaba gerando até problemas familiares, acaba gerando problemas bem mais complexos, né? Então, a gente falou até aqui dessa adequação do sono no idoso saudável, no idoso sem demência, né? Uhum. E quais são, Carolina, as principais alterações do sono do idoso? O que é que os idosos apresentam mais de alteração do sono? A mais comum é a insônia, que é a dificuldade em iniciar o sono e de manter, porque pode até iniciar o Uhum. sono, mas não mantém, então fica acordado. A maioria dos casos é insônia. Tem um ronco, que é a fraqueza da musculatura das vias aéreas, não faz aquele barulho. Tem idosos que acordam com o próprio barulho do ronco, de tão alto que é, né? Uhum. Tem a síndrome das pernas inquietas, que é uma movimentação mais exagerada, mais acelerada das pernas. Acontece mais em Uhum. mulheres. Em alguns casos também tem uma movimentação do quadril, tem uma movimentação só no joelho. Tem o Uhum. distúrbio do comportamento do sono REM, que ele é quando o idoso ele tá dormindo, ele tá no sonho, mas ele vive o sonho, né? Ele tá dormindo, mas por exemplo, se ele sonhou que ele tá correndo, se ele sonhou que ele tá ali fazendo o movimento que aparecer no sonho, ele vai reproduzir dormindo. E quando Uhum. ele acorda, ele lembra, o sono é muito vívido, ele acorda e ele consegue lembrar. E isso difere do sonambulismo, porque no sonambulismo ele Uhum. não lembra. Quando ele vai despertar, ele desperta confuso, ele não entende o que aconteceu. Mas nesse Uhum. distúrbio do comportamento do sono REM, tem essa percepção e tem essa consciência. E tem o excesso de sono durante o dia, né? Que é quando o idoso ele Uhum. passa o dia dormindo, às vezes ele pode nem estar só dormindo, mas ele relata que sente uma fadiga. Então, é uma indisposição mental e uma indisposição física que vai afetar Uhum. nas atividades diárias dele, porque ele não vai ter motivação. E o que ele for, porventura, realizar, vai ser naquele máximo esforço, entendeu?
Então, essas são Uhum. as alterações mais comuns de sono. Isso é bem interessante do idoso que passa muito tempo durante o dia sem atividade, né? Que ele fica muito tempo imóvel, que ele fica muito tempo, por exemplo, às vezes a gente vai atender um idoso em relação à fisioterapia, a gente vai atender um idoso a domicílio e é só a fisioterapia, o único momento do dia dele em que ele se movimenta, em que ele faz alguma coisa, algum trabalho físico, é no momento da fisioterapia. No resto do tempo ele passa o dia inteiro ou na cama, ou numa cadeira de balanço, ou numa poltrona, assistindo televisão o dia inteiro, mas sempre em atividades que não tem uma demanda física, né? E porque a família tá fazendo outras atividades e tal, e o idoso vai ficando ali, de lado, né? E é algo muito comum que a gente vê nesses casos, e esses idosos que passam muito tempo com pouca atividade física, certamente tem um prejuízo na hora do sono, né? Como você falou, pode ter insônia, pode ter outros prejuízos no momento do sono em si, por conta de que durante o dia mesmo ele está tirando vários cochilos. E às vezes no momento da fisioterapia esse idoso está sonolento, esse idoso ele demora demais para começar a fazer a atividade física, os exercícios propostos, porque o corpo dele está acostumado com aquele imobilismo que ele passa durante muito tempo do dia, né? E aí, com certeza, entra a necessidade desse trabalho multiprofissional, interprofissional, com a fisioterapia e a terapia ocupacional, para a gente conseguir adaptar essa rotina do idoso para que, inclusive, ele consiga render melhor no momento da fisioterapia, né? Porque se ele não tem uma rotina adequada, quem faz isso é o terapeuta ocupacional, e ele tem prejuízos no momento da sessão de fisioterapia, o tratamento dele acaba ficando todo prejudicado, né? Quais são as principais repercussões assim da privação de sono no idoso? O que acontece mais com esses idosos que têm diminuição anormal da quantidade de sono? A gente separa as consequências de curto prazo e de longo prazo. Geralmente as consequências já de curto prazo é ansiedade, distúrbios de humor, ele fica mais irritado, aí já vai para a questão do o esquecimento também, porque a questão da alteração do sono afeta a memória, porque quando ele vai dormir é quando ele vai Uhum. poder, a memória, né? Ela vai se formando, ela vai, como é que eu posso dizer? Vai arquivar tudo aquilo que eu tenho no meu repertório de aprendizado, né? Então, tem Perfeito. muito esquecimento, muita distração. E a consequência a longo prazo é uma hipertensão, é o diabetes, pode ser o ganho de peso ou a perca de peso também, Uhum. a da própria depressão também. Então, são muitos os fatores não, são muitas as consequências que podem acarretar por conta do distúrbio do sono. E também tem uma cultura de achar que do idoso dormir muito durante o dia é uma coisa normal. Então, nenhuma alteração do sono é normal. Se você, a partir do momento que você vê que está tendo algum prejuízo na funcionalidade do idoso, então aí já tem alguma coisa errada. Então é preciso Uhum. analisar e já precisa ficar alerta no que pode acontecer futuramente, né? Que foi uma dos fatores que eu te falei agora. Perfeito. Eu até acrescentaria, dentro dessas repercussões, a predisposição, né, para o idoso, não só o idoso, mas as pessoas de um modo geral, a desenvolverem dor crônica, né? Um dos públicos que Sim, eu atendo mais hoje em dia é a população com dores crônicas, dores lombares crônicas, enfim, dores que a pessoa já carrega ali há 2 anos, 3 anos, 5 anos, carrega uma determinada dor. E aí, quando a gente vai avaliar a, a qualidade de vida desse idoso, quando a gente vai avaliar todos os fatores, ou estruturais, psicossociais, emocionais, que podem estar relacionados à dor do idoso de qualquer pessoa, né? Muitas vezes, se a gente não levar em consideração o fator sono, né? A gente tem uma tendência a fechar os olhos para esse fator que é muito importante, né? E
da maioria das pessoas com dores crônicas, a maioria das pessoas com dores crônicas, elas têm distúrbio do sono. A maioria das pessoas com dores crônicas tem distúrbio do sono. E a partir do momento que essa pessoa começa a conseguir regularizar o sono, consegue dormir uma quantidade boa de horas, consegue ter um sono mais profundo, aquele sono que você acorda e se sente recuperado, se sente regenerado, que você consegue passar o dia sem ficar sentindo muito sono ao longo do dia. A partir desse momento, a pessoa começa a ter alguns benefícios, inclusive na melhora da dor dela, né? E em contrapartida, as pessoas que não conseguem fazer essa reestruturação da qualidade do sono, até para os tratamentos de dor, elas têm uma dificuldade maior para ter o sucesso nos tratamentos de dor. Eu posso até dizer que é praticamente impossível, se a pessoa não dorme direito, ela ficar 100% de uma dor crônica que ela sente, uma dor lombar que ela sente, né? E aí, é interessante e é até difícil saber, né, ao certo, se foram esses fatores que causaram a insônia, por exemplo, você falou de ansiedade, né? Será que foi a ansiedade que causou a insônia do paciente, do idoso, ou se foi a insônia que passou a causar todos esses distúrbios, né? Uhum. E... Isso. E isso a gente vai ter um norte para achar essa possível resposta a partir do momento que a gente começa a fazer uma avaliação, que faz uma avaliação clínica, Uhum. que o idoso ele vai me falar, o idoso ou o cuidador, a família vai me falar a partir de que momento isso começou a acontecer, se teve alguma ocasião, algum fato, algo que possa ter desencadeado essa insônia, porque aí a gente já vai conseguir ter algum parâmetro, se antes ele já estava com alguns comportamentos ansiosos, depressivos, já estava com alguma irritabilidade e passou a ter a dificuldade do sono, ou se inicialmente não tinha nenhum algum tipo de alteração, como essas que eu falei, e depois apareceu. A gente vai conseguir ter essa resposta quando for fazer a análise desde quando começou e como tem repercutido na vida dele. Porque pode sim, a insônia ela pode ser causa primária, mas ela também pode ser causa secundária. Tem essas duas formas. Aí é fundamental, né, a gente saber identificar isso, porque às vezes até foge um pouco até da nossa competência, né? E aí você precisa também Sim, da interação com mais um profissional, que é o psicólogo, por exemplo, né? sim, o Para tratar psicólogo, os efeitos o médico do psicológicos, o sono, médico do sono, né? através de exames de E, imagem, pode ver também como que está isso, essa questão dessa alteração do sono, se está tendo uhum, alguma alteração mais séria no cérebro dele. E aí é uma análise muito minuciosa, muito delicada, que tem que ser uhum, feita. E a equipe multi, ela é essencial. Não é só um profissional que vai conseguir fazer isso sozinho. Não tem como. É a não tem equipe toda como. junta, é o idoso e a família. Perfeito, perfeito. E dentro do contexto da terapia ocupacional, como que você pode falar um pouquinho para a gente como que é feita a avaliação do idoso de modo geral, mas também especificamente do sono do idoso dentro do contexto da terapia ocupacional? Sim. Quando a gente chega para fazer uma intervenção, a terapia ocupacional ela já tem essa questão do biopsicossocial, né? Então, quando vamos Uhum, fazer independente da queixa principal e da demanda, nós já olhamos todos esses aspectos. E como nós uhum, tratamos da rotina e do desempenho do indivíduo no seu dia a dia, não tem como não perguntar do sono. Então a gente pergunta do sono, né? E quando às vezes a família não consegue nem identificar porque não consegue perceber por achar normal, mas durante as intervenções a gente vai começando a observar. Porque já existiu casos comigo que a questão do sono era normal, essa alteração, tanto que eles não conseguiam me relatar com tanta precisão. Mas a partir do momento que eu comecei a ter o vínculo com o paciente, com a família, e aí começavam a dizer do comportamento, o comportamento dele hoje foi assim, o comportamento dele hoje foi desse jeito. Então, a gente pode fazer através dessa entrevista informal, de perguntar, e pelo próprio autorrelato deles também, eles falam naturalmente. E também nós temos
avaliações mais direcionadas. Que tem mais específicas, né? São mais específicas. Que é o diário do sono. O diário do sono, ele fica com uma família por 2 semanas, que é pra gente ter um parâmetro maior dessa questão do sono, né? E aí, ele é dividido em 2 tipos de pergunta, que são perguntas de como que foi a noite anterior. Aí o idoso vai relatar se acordou por muitas vezes, aí que horas ele acordou naquele dia. E aí, esses são alguns exemplos de pergunta. E tanto como tem pergunta também no final do dia. Ele responde quando acorda e quando no final do dia antes de dormir. Se ingeriu bebida alcoólica, se fez atividade física em algum momento durante o dia. Então são perguntas que é para a gente ter uma noção de como que ele está indo dormir e como que ele está acordando. Para ver se a gente consegue encontrar alguma brechinha aí de algo que está atrapalhando. Como também tem o perfil ocupacional do sono do idoso, que a gente chama. Então, na avaliação inicial, a gente já pode fazer, caso já consiga identificar e a família conseguir passar isso para a gente. Então, a gente vai fazer perguntas do tipo, também de como foi a noite de sono, se vai muito ao banheiro, né? Isso também é um fator que é bem importante, porque o idoso ele precisa estar hidratado, certo? Mas também nós precisamos ter um pouco de cuidado na hora da ingestão de muito líquido à noite antes de dormir, porque isso faz com que ele vá muitas vezes ao banheiro, né? Pergunta se dormiu a noite toda, ao despertar, como que foi esse despertar dele, se ele acorda com uma sensação de um sono reparador ou não. E perguntamos também sobre o ambiente, né? Se for falar de sono, nós também podemos ver um idoso que ele mora em casa com a família, pode dormir num quarto só, pode dividir o quarto com alguém, e ele pode ser um idoso que ele está numa instituição de longa permanência. Então, ele está num quarto com várias pessoas. E a partir daí, eu vou analisar contextos. Quando eu vou analisar o contexto social, eu tenho que ver com quem o idoso está dividindo esse momento de dormir. Porque se ele tem uma alteração de sono, essa alteração de sono dele não vai prejudicar apenas ele, vai prejudicar também quem está dormindo com ele. Se for, isso sendo um idoso saudável ou não, porque também tem o idoso com a demência. O idoso com demência, ele também tem alterações de sono. Então, eu tenho que analisar esse contexto social para ver como que está o nível desse impacto, se ele também está impactando a outra pessoa que está com ele, dividindo o quarto. Eu tenho que analisar o contexto do tempo, o contexto temporal, no qual eu vou ver como que está o ritmo de preparação do sono. Como eu até falei no início, se existe um hábito, se existe um ritual de sono em conjunto com todo mundo que está ali, isso seja em casa, seja em alguma outra instituição, se é algo que todo mundo faz no momento ou se é individual, e como que é esse ritmo, se é aquela coisa acelerada, de pegar tudo e dormir, papuf, ou se é aquele processo mais de desmame, posso dizer assim, que é até o mais saudável. Porque o corpo ele vai entendendo que aquela hora ali é uma hora de diminuir o nível de vigília, o nível de atenção, para poder dormir e relaxar a musculatura. E o contexto ambiental, que eu vou analisar a parte física, onde o idoso vai dormir, se tem muito ruído, isso acontece, muito barulho. E nas instituições de longa permanência isso acontece muito, não é? Porque a gente também não vai conseguir conseguir organizar ali o sono de todo mundo. Até porque pode ter o sono de alguém em outro quarto que seja tenha tanta alteração que possa influenciar em estar num outro local. Então, é um pouco mais complicado. E aí eu vou analisar a temperatura, porque se for uma temperatura também muito quente, pode ser que o idoso não se sinta confortável. Também se for muito frio, então tem que ser uma temperatura que faça com que ele fique confortável. Então, esses 3 contextos, eles são primordiais para que eu tenha um embasamento, para que eu tenha uma referência ali na hora, para poder estruturar e ver onde eu posso fazer alterações e modificações. Perfeito, perfeito. E em relação a, avaliamos, encontramos diversos contextos que precisam de adaptações, né? Quais são as nossas principais intervenções, quais são as nossas ações
para melhorar a qualidade do sono do idoso? O que a gente pode estar fazendo em relação à higiene do sono? Quais são as ações práticas que você pode dizer, tanto no contexto da profissional, até dica para o pessoal que não é profissional, que é para a família que está assistindo agora, que essas pessoas podem ter de ações que possam melhorar a qualidade do sono do idoso? Bom, antes de qualquer outra intervenção, porque quando fala de sono, a família já quer logo um remédio, né? Todo mundo já quer logo um remédio que ajeite ali rapidinho e pronto. Mas antes de qualquer tratamento farmacológico, o principal e primeiro a ser realizado por nós profissionais da saúde é a educação em sono. Começa com a higienização do sono, que é comer comidas mais leves antes de dormir, diminuir a quantidade de líquidos, não ingerir muito álcool antes de dormir, fazer uma atividade física, o chocolate diminuir, evitar alimentos que sejam estimulantes ao idoso também. Também não dormir com fome, porque ele pode acordar e isso atrapalhar. Né? Então, adequar toda a rotina do idoso com hábitos saudáveis, o máximo que a família puder conseguir, para que ele tenha um sono eficaz. A partir do momento que eu vou falando sobre a higienização do sono, eu vou falar de hábitos. E quando eu vou falar de hábitos, se eu falar de hábito, eu vou falar de rotina, porque o hábito ele vai estar dentro da minha rotina, em alguma tarefa que eu for realizar. Então, a gente começa com a educação do sono e depois vê se a gente vai precisar de alguma reestruturação de rotina, alguma adequação de rotina, e aí a gente vê. É um idoso que fica muito tempo dormindo, como a gente dá aquele exemplo, né? Um idoso que passa o dia todo na cama, não sai da cama. Ele vai ter uma dificuldade de dormir porque ele não está pegando sol. O banho de sol também é muito eficaz para o idoso também, porque ele não consegue regular, ele não consegue identificar, ele não consegue ver luz. Né? Então, Sim. vai estar tudo bagunçado dentro dele, né? Então, o corpo ele não consegue identificar o horário de dormir. Então, vai dormir o dia todinho e quando é à noite, tá desperto. Né? Então, eu posso ver quais são as atividades que eu posso colocar na rotina desse idoso e tem que ser atividades que façam, que tenham sentido para ele, né? Eu não posso Perfeito. Chegar e colocar algo que eu acho que, isso vai ser super interessante, mas se ele não tem interesse, não adianta de nada. Então, a gente vai colocando aos poucos também. Eu não posso chegar motivada porque eu vou fazer alguma estruturação de rotina e vou botar Sim. várias coisas assim, ele vai fazer isso. Não. O primeiro passo o idoso ele está fazendo as atividades de vida diária básicas, que são as atividades de autocuidado e de manutenção da saúde. Aí isso eu vou avaliar. Ele come, ele consegue levantar da cama e ir ao banheiro, ele toma o banho, ele consegue se vestir, consegue se despir. Quando eu vejo que está tudo ok em relação às atividades básicas, que são as primeiras que tem que ser implementadas na rotina, aí eu passo a fazer a análise do repertório dele, do repertório ocupacional. O que é que eu posso colocar? É ele que vai me dizer, né? Através das informações que eu vou coletar dele, eu vou ver qual atividade eu posso colocar ali no horário. Depois do café, ele pode ler algum livro, ele pode ajudar na preparação da comida da casa, porque o idoso, muitas vezes, tem casos de idosos que eles não conseguem realizar a tarefa por completo. Mas isso não significa que ele não possa participar. Ele pode participar com a potencialidade que ele tem. Vamos supor Perfeito. Que ele era uma senhora que gostava muito de cozinhar bolinhos. Tá, mas ela não consegue ir no fogão, ela não consegue fazer o manuseio no fogão. Mas ela pode me dizer a receita, ela pode me dizer quais são os ingredientes. Isso eu estou estimulando a cognição e a memória afetiva dessa idosa. E ela pode me dizer ali o passo a passo. Mesmo não fazendo tal ação, mas ela pode me ajudar ali. Então, eu vou buscando as coisas que o idoso ele gosta de fazer e vou implementando aos poucos. Aí alguém pode ter até a dúvida. Mas em quanto tempo? Eu não posso mensurar o tempo. Eu não tenho como te dizer se em um mês ele vai estar fazendo isso. Porque é muita questão do engajamento do idoso e engajamento familiar. Mas aí, a partir do momento em que eu consigo, que eu, terapeuta, tenho que ter a responsabilidade de monitorar, eu não tenho só que chegar lá e jogar o que ele tem que fazer, eu tenho que estar monitorando, eu tenho que estar vendo se ele está fazendo, se a família está com alguma dificuldade na execução de alguma tarefa, e aí eu posso estar auxiliando.
Quando eu vejo que ele conseguiu, tá lá, as atividades básicas estão ok, consegui implementar mais uma, eu vou vendo quais são as outras que eu posso implementar. Eu também não posso encher a rotina do idoso, porque ele também precisa descansar. O sono é Sim. essencial e o descanso durante o dia também. E esse descanso, ele pode ficar em um lazer passivo, que a gente chama. Esse lazer passivo é algo que ele, por exemplo, ele fica ali na televisão, ele gosta da televisão, a gente pode incluir ali a televisão, e ele fica lá e não tem interação mais com nada, né? É isso que a gente chama de lazer passivo, porque é quando ele só recebe as informações, não tem troca. Uhum. Mas ele E pode até ter uma isso. terceirização, né, é uma terceirização que acontece do cuidado com o idoso. O mesmo que acontece com as crianças, às vezes, né, que os pais deixam a criança, tá chorando, enfim, aí deixa lá na televisão, deixa no computador, e aí terceiriza a atenção à criança para a tecnologia, e acontece muito isso com o Acontece idoso também. muito. Então, ele gosta dessa novela. Cara, mas a novela já acabou há 4 horas atrás, ele ainda está na frente da televisão. Por quê? É, Porque tá quietinho, não tá incomodando ninguém, e aí a família vai deixando isso passar, né? E aí é interessante o horário, né, que ele está assistindo. Se ele fica até tarde da noite assistindo, isso pode atrapalhar o sono pode dele também, né? atrapalhar. É, porque tá tendo ali uma atividade estimulante para ele, mesmo que ele não tá tendo troca, mas a luz é muita Uhum, informação ali em cima dele, né? E aí, ele também, o idoso, como eu falei, né? O idoso que está dormindo o dia todo, ele não pode mais dormir durante o dia, ele pode. O horário indicado para ele dormir é no máximo 30 minutos, que é um sono reparador, que ele também não vai ficar sonolento sim. durante o dia. E aí ele pode dormir. Geralmente esse horário da soneca é depois do almoço. Então, ok, Uhum, almoçou, faz todo o ritual do almoço, e aí tira a sonequinha de 30 minutos, e aí a gente já prepara alguma coisa para que ele possa fazer, né? Porque quando o idoso está nesse processo de dependência, de declínio funcional, as primeiras atividades que eles deixam de fazer são as atividades externas. As atividades avançadas, que a uhum, gente chama, que é como dirigir, que é como sair de casa para comprar alguma coisa, que é as atividades uhum. instrumentais. Então a gente também pode estar estimulando a ver como que ele possa voltar a fazer isso, né? A fazer as atividades básicas, as atividades instrumentais, as atividades avançadas. Mas é tudo de forma muito gradual que é realizado. Uhum. Perfeito. Eu quero chamar a atenção também para um ponto, assim, né, de quando você está começando a inserir gradativamente essas adaptações. Existe aquele idoso que ainda tem um nível muito baixo de funcionalidade e ele acaba passando grande parte do dia dele na cama, né? Ou então, no máximo, como a gente até comentou no começo, para uma cadeira de balanço ou para uma poltrona, né? Mas, tipo, especificamente a cama, é super interessante que o idoso acordou, saia da cama, né? Então vá para outro canto, não fique muito tempo na cama, porque se ele, mas ele tá na cama só lendo, ele tá na cama só assistindo a televisão. Não é interessante, porque ele associa aquele ambiente a um ambiente de atividade, né? Então, Uhum. chega a hora de dormir, o corpo dele ainda não entendeu que é um momento de desligar tudo, que é um momento de relaxar, de parar. E porque ele está associado com atividades, com afazeres, né? Então, super interessante que o idoso tenha algum outro ambiente para ficar na casa também, além do quarto, né? Porque esses idosos que passam muito tempo no quarto acabam tendo mais dificuldades na hora do sono, né? Sim. E você falou da atividade física também, né? De inserir atividade física fundamental. A gente sabe que dentre os mecanismos regulatórios do sono, a partir da atividade física, né? Você tem a atividade física como um dos carros-chefe, né, para a regularização do sono, porque é a atividade física que vai fazer o idoso se cansar, e o sono nada mais é do que um instrumento que o corpo tem para se recuperar, para se regenerar. Então, se você passa o dia inteiro e gasta pouca energia, você se cansa pouco, chega à noite você não está cansado, você não tem que, pode estar até cansado mentalmente, tal, mas você não tem grandes coisas para recuperar. Então, Recuperar. você não precisa de longos períodos de sono, acaba não precisando, mas só que isso, né, a privação de sono acaba repercutindo em vários outros sistemas do corpo, né. Mas é interessante, né, o que a gente falar que a atividade física deve ser preferencialmente feita no momento em que o idoso, né, do dia dele, ele esteja no seu máximo de atividade, no momento que ele está mais desperto possível.
para que ele possa, inclusive, render mais durante a atividade física, seja da fisioterapia, seja do profissional de educação física que vai lá, seja na atividade que ele mesmo faz por conta própria, uma caminhada e tal. É interessante que isso seja feito no momento em que ele está no pico de atenção dele, no momento que ele está mais desperto, para que quando chega o momento de dormir, se ele deixar a atividade física para fazer mais tarde, na hora que o corpo já está... Tipo, tem aqueles idosos que deixam para fazer atividade física no início da noite. Isso não é tão interessante para o sono, né? Isso não é tão interessante. Mas é porque está mais frio, né? Quando a gente fala da nossa cidade aqui, que realmente 3 horas da tarde ninguém consegue fazer nada. Mas não é tão interessante que o idoso faça uma atividade 7, 8 horas da noite, porque já está se aproximando da hora de sono dele. E aí você tem uma descarga de adrenalina ali que acaba atrapalhando, muitas vezes, o sono desse idoso. Né? Claro, cada caso deve ser analisado, né, individualmente. Mas, de um modo geral, isso é bastante complicado. E, Eduardo, como você falou o exemplo aí, do idoso ele passa o dia deitado. Ele ficar naquela mesma posição, ela também influencia na cognição. Por quê? Vamos supor, o idoso ele está ali o dia todo dentro do quarto. Ele não está tendo comunicação com ninguém. Ele não está tendo novas informações e ele não está trocando as informações que ele sabe com ninguém. Então, reduz drasticamente a parte da comunicação, de interação e de socialização. As mudanças posturais, elas também influenciam na cognição. O corpo, ele precisa de movimento, o corpo precisa da propriocepção, e o idoso ali parado, o dia todo, deitado, ele não consegue ter. E é muito certeiro isso, atinge diretamente na cognição do idoso. Não é só na questão física, mas na cognição também. E o idoso, aí eu vou falar do idoso acamado, sabe, Carol? Mas existe o idoso acamado. Vamos procurar uns horários para que ele pegue a luz do sol fora da casa, para ele fazer um passeio, porque o idoso acamado existe aquelas camas que tem a rodinha, não é? Existe a cadeira de rodas. Vamos fazer essa mudança de postura também, que eu acho até mais interessante do que deixar só na cama. E leva esse idoso para fazer um passeio, até para ele reconhecer o ambiente que ele está, a casa que ele mora, aonde fica o banheiro, onde fica a cozinha, o terraço, enfim, para que ele consiga identificar o local onde ele mora, né? E a gente falou aqui da questão dos idosos saudáveis, mas também tem a questão do idoso com demência, que da própria demência existem as alterações de sono. A demência mais conhecida, a demência de Alzheimer, da própria doença, a partir do momento em que a doença ela vai progredindo, vai tendo alteração de sono. Então, é muito comum eles acordarem várias vezes durante a noite. E isso, diretamente quando eu falo isso, eu penso no contexto social que eu falei para vocês. Se está afetando o idoso, vai afetar também o cuidador, porque com certeza ele vai chamar o cuidador para alguma coisa. Ele pode pedir comida, ele pode dizer que está na hora dele ir embora, que ele não está na casa dele. E como lidar com isso? A primeira coisa se o idoso ele acordou durante a noite, ele começou a ter essa agitação, a dizer que quer ir embora, a dizer que quer comer, calma e vamos entrar no contexto dele. Porque a gente tem que entender que ele não está falando do agora. Porque como ele tem a perda da memória recente, ele está falando de algo lá atrás. Então ele pode acordar durante a noite e dizer que quer ir embora para casa dele. Tá bom, entra. É esse jogo de cintura que a gente tem que ter mesmo. Tá bom, disse que já estamos indo. Você pode até pedir, seu fulaninho, deixe bem que eu vou já pegar o carro e a gente vai sair. Ou então pode dar uma volta na casa ou no quarto ali dele e volta ele para a cama e pergunta, e aí, gostou do passeio? Não foi bom e tal? Então, entrar no contexto desse Não adianta confrontar, né, o idoso. Não adianta confrontar um idoso com demência. A gente vai deixar ele frustrado, porque como eu falei, ele está falando de um contexto de vida, não é de agora, é de muito tempo atrás. Então, se você falar para ele, mas você está na sua casa, então ele vai ficar, mas como que casa? Aqui não é minha casa, ele não vai se identificar. Então, a gente não deve confrontar de forma alguma. E no idoso com demência, na maioria dos casos, tem a síndrome do pôr do sol, que é quando está chegando aquele horáriozinho do final do dia, eles começam a apresentar um comportamento agressivo. Aí também tem essa questão de pedir para ir para casa, de pedir para ir para outro lugar, de querer ver alguém ou outra pessoa que não está mais ali com ele. Então, a estruturação da rotina ela entra aí super eficaz, porque quando eu analiso e eu identifico que o idoso ele tem essa síndrome do pôr do sol,
é interessante eu colocar alguma tarefa, alguma atividade que dê muito prazer para ele, que tenha muito significado para ele, perto desse horário. Porque quando está chegando perto desse horário, para o idoso fazer essa atividade, já tem que ter o preparo, né? Dependendo da atividade Sim. que eu vá sugerir para ele. Então, tanto ele quanto o cuidador tem a questão do preparo, então isso já leva um tempo. Então, quando for chegando perto desse horário, já é para ele estar executando, que é para desviar o foco, para que ele não tenha essa alteração de comportamento. Porque quando isso existe, essa síndrome do pôr do sol existe, o idoso tende a ficar muito acelerado durante a noite. E a síndrome do pôr do sol vai influenciar no sono dele. Então a gente tem que buscar Uhum. estratégias para quando isso acontece, para desviar, para que ele não tenha mais algum fator que vá influenciar no sono, já que a própria demência ela já tem esse processo do sono quebrado, né? Então tem esse Uhum. alerta também a ser feito. E falando de estruturação de rotina para o idoso com demência, essa estruturação ela tem que ser mais rígida. Tem idosos mais saudáveis que eu posso fazer uma intervenção mais flexível, porque ele está entendendo o que está acontecendo. Mas do idoso com demência, ela tem que ser rígida, porque da repetição, ele pode não saber o que ele vai fazer. Mas de tanto fazer, ele sabe que naquele horário tem Uhum. alguma coisa a ser feita. Então, eu faço uma estruturação de rotina mais rígida, junto com a higienização do sono. A higienização do sono é tanto para quem é saudável e não idosos não saudáveis também. Então, vai para os Para dois. pro idoso com demência é bem mais complicado mesmo, né? E aí, às Sim, é mais vezes, entra complicado. até a parte de aceitação da família, né? Que ela não aceita que o idoso está tendo esses déficits, que não está reconhecendo lugar, que não está reconhecendo pessoas, e demora muito para começar a fazer essa aceitação. E essa demora, às vezes, acaba atrapalhando esse processo todo, né, de adequação com o idoso. Perde-se muito tempo confrontando a situação, em vez Confrontando. da família estar ciente de que aquele vai ser um processo que, infelizmente, é irreversível, né, que é um processo degenerativo, mas que pode ter os efeitos minimizados ao máximo, né, Sim. Uhum. com a indicação correta da adequação, mas acaba se perdendo muito tempo para se fazer o que é necessário, né. Por isso que eu sou bastante repetitiva quando eu falo. Eu atendo o Uhum, idoso e eu atendo a família e eu preciso do engajamento de todos. Porque não adianta contratar um profissional que vai ficar ali no máximo 1 hora e meia com o uhum, idoso, 1, 2 vezes por semana e o resto do dia, e o resto do horário do dia. Quem fica é quem cuida. Então, essa pessoa que cuida, ela uhum, tem que participar. Então, o meu vínculo com essa pessoa que cuida tem que ser um vínculo muito bom. A gente tem que estabelecer uma ótima comunicação, porque eu preciso fazer com que ele entenda as consequências, as alterações de comportamento que são provenientes da alteração da doença de Alzheimer, né? Que, que eu falei aqui que é a mais uhum. comum. E em outras estratégias de educação do sono, acho que você falou que era para não dormir, ir para a cama só quando estiver dormindo, né? Isso também vale Só usar a cama só para isso, dormir. só para dormir. Não, 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 não. Isso se for o caso, né? Tirando casos de pacientes acamados, ok. Mas eu até vi a Sim, claro. estratégia de utilizar alguma cadeira, de fazer o passeio, Uhum, para fazer o banho de sol e ver a questão temporal, né? Porque o idoso ele também perde a orientação temporal, porque ele não tá vendo dia, tarde nem noite. uhum, E aí, o idoso ele foi para, vamos supor que é uma história, o idoso foi para a cama, tá no horário de dormir, mas não, o sono não veio. Já passou uns 20 minutos, o sono não veio. O interessante é que ele se retire desse local, faça alguma sim. atividade, nenhuma atividade Que acelerada, desperte nem ainda nada, mais, né? não. Faça alguma outra coisa, vá na cozinha, beba alguma água e volte para quando ele tiver com sono. Porque a gente tem que Uhum, minimizar esse tempo gasto esperando o sono chegar. O interessante é ir para a cama sim. quando ele está com sono. Não ficar com o celular na cama, e isso é bem Isso difícil serve hoje para em todo dia. mundo, Eita, né? é para todo mundo, não é só para o idoso. E eu falo isso porque também tem idoso na era digital, eles estão entrando aí na era Uhum, digital com tudo, principalmente agora, na pandemia, eles estão aprendendo. Eu estou tendo muito sucesso com os atendimentos online.
conseguir até Uhum. ensinar através do atendimento online a paciente a mexer, a me ligar, enfim. Então isso também tem sido muito interessante. Perfeito. Outra coisa que eu também bato muito na tecla, que eu venho falando muito, é sobre a intergeracionalidade, que é a oportunidade que a gente está tendo, que os idosos estão tendo, que todo mundo está tendo dessa troca. Porque é muito comum hoje em dia você achar uma casa onde mora o idoso, o bisneto, o neto, o filho, o genro, nora. Então, é uma oportunidade de todo mundo fazer essa troca, de todo mundo trocar experiências, de ensinar, de aprender e participar ativamente dessa rotina e fazer uma rotina de sono saudável, uma higienização de sono saudável para todo mundo, para que todo mundo da casa também tenha, né? Porque quando o Perfeito. idoso ele não tem um sono bom, consequentemente ele vai influenciar o sono de outra pessoa também. Perfeito. Isso que você falou é super interessante, porque o idoso também tem alguma coisa para ensinar, né? Sim, Não é muito, e porque eles ele chegou gostam. agora, eles gostam muito de Eles ensinar. Então gostam. a gente tem que levar em consideração também que ele tem um papel ativo na família, né? Que eu acho que Sim, o que mais é debilitante para o idoso é quando ele chega no momento da vida dele em que ele começa a ser identificado ali como um peso para a família, que a família só vai agora carregar esse idoso nas costas e que ele não tem voz ativa para mais nada. Mas esse cara tem uma vida inteira de experiências. Esse cara sabe de coisas que a gente nunca vai saber. O idoso com 70, 80 anos, o que ele carrega de informação, às vezes não tão técnica quanto a gente, às vezes não tão moderna quanto a gente, mas ele tem muito a ensinar também, né? E, sim, e ele se tornar útil, né? Ele garantir um papel útil dentro da família, com certeza vai diminuir os outros fatores também de ansiedade, de depressão, que tem uma influência no sono do idoso, né? Que tem uma influência com direta no sono certeza. do idoso. Então, e aí isso que você fala, que a família também está em atendimento, quando você atende o idoso, não é só o idoso. Isso, quanto mais você mexe nisso, mais a gente vê que é fundamental que a família É, esteja engajada nesse processo todo, né? sim, sim. Não tem como, não adianta. Não vai ter uma eficácia na terapia se a família também ela não participar. Perfeito. Carolina, eu acho que a gente conseguiu passar o objetivo principal aqui dessa conversa, né? Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está quase, daqui a pouco o Instagram avisa aqui que a gente precisa finalizar, né? Mas quem tiver alguma pergunta, alguma consideração, eu acho que dá tempo a gente discutir em mais uns 2 minutinhos aí, Uhum. se alguém Deixa eu quiser ver falar aqui. alguma Acho que não tem coisa. não. Ah, vai ficar. Tu salva aí, né? Que a Renata botou aqui se Sim, atrasou. sim, Aí deixa salvo no IGTV. sim, fica E salva, aí dá para fica ficar salva salvo. no GTV. Então é isso, Se eu é cada vez mais que a gente fala, cada vez que eu falo, mais eu vejo que eu tenho que falar sobre a saúde do idoso de forma geral. Uhum, As pessoas elas têm que dar atenção, ver que aquele idoso que está ali em casa ele precisa de atenção, ele precisa de acolhimento. Então, se você está vendo essa live, se você lembrou de alguém, caminha para alguém, ela vai ficar salva. Avisa a pessoa para vir assistir depois. E estamos aqui para qualquer outras orientações, outras dúvidas que surgirem, a gente está aqui para auxiliar. isso. Se alguém tiver alguma pergunta depois, pode mandar a pergunta no direct que a gente A gente está responde. super à disposição, né, para continuar discutindo esses assuntos. Carolina, muitíssimo obrigado, foi excelente, Oi. muito, muito didática, muito esclarecedora. Muito obrigado mesmo. Você já era uma profissional que eu admirava muito e a partir de agora admiro ainda mais. Sou meio suspeito para falar, né? Mas é verdade. Eu também te admiro muito. Então é isso. Então, Obrigada, tchau, gente. gente. Até a próxima. Tchau.